Hello, hello, welcome. This is Pindorama Terra Brasil is here at Dublin South FM, starting live, alive, as almost every Monday. I think like we are always alive here at Dublin South FM every Monday, even though it's bank holiday. We are here for you. My name is Fernanda. I'm very happy and glad to have you there with me. Please come and don't forget we have the WhatsApp there for you. The number is plus 353 1296 0939. If you want to make any comments, if you want to send us a message, if you want to ask any questions, please feel free to send us, and we will be very happy to have you there. Today is bank holiday, but Pindorama is here, and we have two guests from Brazil, the most beautiful country in South America. Leo, hello, Leo Midea. How are you? Welcome to Dublin South FM. Hello, I'm super good. Thank you to have me here. Yeah, I'm super glad. My first time here in Dublin and already doing radio, so it's amazing. That's nice. This is so nice. We're very happy and glad to have you there because basically Pindorama is the only one, I think, radio show on air at the moment. Oh, really? I think the only so. one? Yeah, at the moment, yes, if I'm not mistaken. And if I am, please, you can just correct me, people. I am not sure, but I think there was a radio show, a Brazilian radio show, Brazilian Coffee, but it's off air at the moment. And so Pindorama, we are here. And we also have someone at the other side of the continent. He is inland. His name is Gabriel. Hello, Gabriel. How are you? How are you? Good to see you again. Good to talk to you. Good to have you here with us. Thank you for making room for Pindorama. Gabriel is in Prague and he is a student. Hi, so he's in Prague, Czech Republic. Yeah. Ah, okay, it's amazing. I played there a few times and I'm gonna play there in June as well. If you wanna come, you're super enjoy it. Oh, nice. Yeah, I don't remember the date, but I think it's 17th of June. But yeah, it would be nice if I see, because now we are talking here, like just listen to your voice, but it would be nice to see you. If you want to come to the show, I can put you on the guest list for sure. This is the beauty of radio. We have to use our imagination to make, to picture people, and I love that. I really enjoy radio because of that reason. We just, we see people. So we are three Brazilians, and majority of Brazilians in this room at the moment are from Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. So we have the two cariocas. That's true. Leo and Gabriel. Leo is from Jacarepaguá. Yeah, from Taquara. Yes. And how long are you living? Like, when do you left Rio? I left when I was 22, and it was like 8 years ago. Yeah. And yeah, I moved to Lisbon for the first time, and stayed there for 6 years more or less, and then now I'm in Barcelona, living there has 1 year. Barcelona. Yeah, and but I left has a long time already, like 8 years. But for me, like because we had the COVID, so the COVID made me like think that I'm there like 3 years less. So yeah, but it's like 8, but I feel like less. Yeah, Leo is playing tomorrow in Dublin for the first time. And if you want to look up Leo Midea, Middea, you will find him on Instagram and every social media. Yeah. And his songs on Spotify, which I don't really use Spotify because, we have to boycott people that are boycotting human rights. We could go along this conversation. I have a question. Let's start from there. Gabriel, I will ask you and let you free to ask any questions that you wish, if you want to. But I want to start from there because I'm not a subscriber of Spotify since there was that thing with something that they supported. I don't really remember what the story was. But anyway,
How is your relationship with Spotify having 10 million views on one of your songs? So like Spotify left because it's a kind of some people like say bad things about Spotify and for sure like about the payment and all that stuff. But Spotify also like not just Spotify but social media in general. I think help at least for sharing music for the new artists because if I see the music industry like 10 years ago or 15 years ago, the major labels was the one that selects who gonna be listening or not. And I think Spotify with the algorithm and also Instagram help a lot like some independent artists to get the music to listeners like to many people. So that's for me is a great thing. We have like another questions about Spotify, but for me like the most positive thing that I like on Spotify is the algorithm because the algorithm of Spotify made like to show my music to so many people, and this also helped me to selling out Europe, the shows in Europe. So that's a kind of the nice part, like to help to sell tickets for the show. Yeah. But yeah, when we talk about like the plays and the views, that well, is another question. Yeah. Gabriel, you are a media researcher. Is that correct? Uh-huh. Yeah. And are you studying media? Are you doing deep on that? What's the subject of your like course at the moment? Mm-hmm. Okay. Yeah. And you were there for long. Like you were living in Europe as for a while now, don't you? Okay. Uh-huh. Do you have time to enjoy Brazilian artists? Yeah. Leo is on tour. This is summer, like yes. And you are playing. How many countries are you playing this year? A lot. This summer. In the summer, Yeah. summer gonna be less. Yeah. But in summer, I think gonna be like 7 or 8 countries. Wow. Yeah, around. Yeah, because if we see your like your page on Instagram, the list of countries is huge. Yeah. Normally I pay like around. I play around like 11, 12 countries per year, more or less, and more or less 70 cities, 80 cities, something like that. But yeah, I'm playing a lot. All this started like 3 years ago. Like then I started touring a lot and play concerts around Europe because before that I was like more in Portugal, playing around Portugal a lot, but not that much. And yeah, now it's a kind of dream, like to be like around Europe and playing and selling out the venues. This is a really amazing thing. Yeah, yesterday you were playing in the UK and the show was sold out. Yeah, I did a tour in UK, and it was amazing because we did 12 shows in a row. So I didn't stop for 12 days, and from these 12 shows we sold out 11. So what's amazing as well because I played like for the first time in many cities, and the people was there like singing and know the songs, and I was like, oh my god, how will you know my song and you live here in New York, With like 10 in Leeds. million, Jesus Christ, 10 million views on Spotify. I think only one of your songs. Like anyway, and what's the size of your band? How many people are traveling together with you? So now I'm touring solo, Okay. but when I'm touring bands, it depends a lot. But sometimes I play with trio, just me, the drummer, and the keyboard player, and sometimes I play in quartets with the bass player together. Yeah. So depends quite a lot. So in Switzerland, I was in beginning of May playing with the trio one. So we did a kind of tour in Switzerland, like for 5 shows, and now
and then I traveled to UK, and now I did like 12 shows solo. Mm-hmm. Tomorrow in Dublin gonna be solo as well. Yeah. And yeah, it depends a lot. I play sometimes solo, sometimes in bands, and it's two different shows that I really like and really enjoy. It's different, but have a kind of same energy at somehow as well. Yeah, yeah. Gabriel, do you, when I was just picturing like traveling with 3 people and going different countries during the year. What about you, Gabriel? What it is like being a college, not college, like a high, how can I describe, what's the word? Yeah, student, like, do you have time to travel as well and to, like, learn and go to different places and countries? Is that possible, doing something? And money wise, can you afford traveling as well apart from studying? Yeah. Mhm. Yeah. Mhm. Mm. Yeah, yeah. I wish I could do the same, traveling around the world. And let's say some words in Brazilian português. Oi, gente, muito bem-vindos ao Pindorama. A gente está hoje aqui ao vivo, mesmo no feriado na Irlandinha. O Léo está aqui conosco e é tão legal ter um artista genuinamente brasileiro que construiu a carreira dele aqui, né, Léo? Você já está aqui há 10 anos. 8 anos. 8 anos na Europa. 8 anos na Europa. E você começou aqui, fala um pouco pra gente assim do seu começo. Também está conosco o Gabriel, que está lá em Praga, é estudante do curso de mídias. Meu Deus do céu, me ajuda, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo. Mestrado em jornalismo, é isso que ele está fazendo, olha só. E daí, Léo, conta pra gente. Sim, na real eu comecei no Brasil, em 2014 eu lancei meu primeiro disco, quando eu tinha 18 para 19 anos. 2010. O que aconteceu em 2010? Em 2010 eu aprendi a tocar violão. Ok. Foi o que foi acontecer em 2010. Tá. Eu tinha 15 anos em 2010, eu aprendi a tocar violão, aí formei uma bandinha no colégio. Mas em 2014 foi quando eu comecei a, realmente profissionalmente, assim, na música, né? Uhum. Que aí eu gravei meu primeiro disco ali em 2014, no Rio mesmo, aí depois fui fazendo minhas coisas, e em 2016 gravei meu segundo disco, em São Paulo já, com uma produtora e já com uma coisa um pouco mais articulada. Aí comecei a fazer umas tours no Brasil, fazer uns shows lá, e aí em 2017 eu decidi ir para Portugal para ver como minha música ia soar, como é que as coisas iam acontecer. E desde então eu fiquei na Europa até então. Então eu meio que gravei. Eu tenho 5 discos no total agora, estou produzindo o meu 6º. Uhum. Mas desses 5 discos, 2 foram produzidos no Brasil e 3 na Europa, né? E 2 em Portugal e um outro meio ao redor, assim, um em Amsterdã, outro em Paris, por aí. Que legal, cara. Mas tem sido uma longa jornada. Sim, lógico. E legal, assim, ver as influências também, né? Porque quando eu recebi o material do Nicola, deixa eu agradecer ao Nicola Lemos, que entrou em contato com o Pindorama. Eu fiquei super prestigiada, assim, achei, nossa, que legal, né? A gente ter a oportunidade de entrevistar um artista jovem, novo, com as músicas do Léo. Se você não conhece ainda, bota lá no Spotify. Se você não assina, vai pro YouTube, que nem eu. São músicas lindas, músicas sublimes, assim. Eu gostei muito do seu trabalho. E daí a gente vê que tem, assim, né, as influências do seu trabalho. Então tem nomes como Rita Lee, Caetano Veloso, Gal Costa, enfim. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, Marcelo Camelo, da onde que, assim, como foi o contato? Da onde veio? De família, de casa? Como que a música entrou? Você começou a estudar violão com 15 anos? Como é que isso chegou e essas influências, da onde elas vêm? Então, na verdade, assim, em 2011, a minha irmã me apresentou um disco de um cantor do Rio de Janeiro também, chamado Cícero. E, na verdade, esse disco, de primeira vez eu não gostei muito. Minha irmã me mostrou achando que eu ia gostar, assim, e eu não gostei.
E aí, mas depois, um outro momento, eu fui escutar de novo o disco e amei. Na segunda vez que eu escutei o disco, que se chama Canções de Apartamento. Uhum. E aí, esse disco, assim, eu amei demais. E até então, por mais que a minha mãe, né, fosse fã, assim, já de Chico Buarque ou de outros artistas brasileiros, não era ainda, a música popular brasileira não era uma música que eu ainda escutava com tanto, não sei, com tanta energia, assim, sabe? Uhum. E aí, a partir desse disco, Canções de Apartamento do Cícero, em 2011, eu comecei a abrir um canal, assim, da música brasileira. Comecei a escutar Marcelo Camelo, depois do Cícero, né? Uhum. Aí depois de Marcelo Camelo, aí foi geral. Aí abri as portas total, assim. E aí foi quando eu comecei meu estudo interno, assim, sobre quase como um desafio cultural, né? De entender a música brasileira, né, o que aconteceu nos anos 60, o que aconteceu nos anos 70, o que aconteceu ainda mais atrás ainda. Uhum. E aí, enfim, aí cheguei nessa galera toda, né, de Gal Costa, de Caetano, de Gilberto Gil, mas foi um caminho inverso, né, porque normalmente as pessoas começam lá por detrás, né, o que aconteceu ali com Caetano, Chico, Uhum. Gilberto Gil e tal, esse pessoal todo, Bethânia, e depois vai entendendo o que está acontecendo na atualidade, né? Eu não, eu comecei pela modernidade, Certo. comecei do que estava acontecendo em 2011 na música brasileira, né, o Cícero lançando o primeiro disco, o Marcelo Camelo lançando seu segundo solo, e aquela coisa toda, e então, tipo, eu comecei meio pelo que estava acontecendo ali. Uhum. E foi massa também, porque também o Marcelo Camelo e o Cícero eram pessoas da área, assim, né? Porque a música brasileira, a MPB, sempre foi muito focada na Zona Sul, né? E o Marcelo Camelo também era de Jacarepaguá, era da freguesia e tudo mais. O Cícero já era mais de longe, era de Santa Cruz. Então não era concentrado na Zona Sul. Então talvez por isso tenha chegado tão forte em mim de primeira, sabe? Uhum. Gabriel, você tá por aí? E aí? Manda. Uhum. Os maiores desafios em relação a essas questões? Cara, então, eu acho que, tipo assim, realmente, assim, agora tem sido um sonho, assim, né? Poder viajar tanto na Europa e fazer tantos shows agora por ano. Eu acho que o maior desafio é acreditar, sabe? Tipo assim, acreditar que isso era possível. Porque, tipo, eu tive alguns empresários antes que ninguém acreditava nessa parada. E por alguma coisa interna minha, eu achava que o bagulho era possível. E, então, o maior desafio pra mim, assim, nisso tudo foi acreditar, assim, que isso poderia ser possível. E aí você vai entendendo também as dificuldades, que realmente tem toda uma logística que às vezes a gente não está preparado, né? Que é tantas viagens de acomodação e tudo mais. Então eu tento criar uma rotina, assim, para conseguir acompanhar essas demandas que o corpo pede, né? Então, hoje em dia, sempre quando eu posso, eu tento pegar um hotel, por exemplo, com academia, porque eu acho que é muito importante o corpo estar ativo, não deixar o corpo... Porque é isso, eu carrego muito peso, carrego violão, carrego mala, então o corpo tem que estar ativo, assim, né, em relação a exercício físico, faço yoga todos os dias. Concordo com essa Então, coisa do corpo ativo, isso é muito importante. E, por exemplo, agora desde ano passado eu fiz 100 shows, né, foram 94 cidades, e no final do ano passado eu sofri, assim, eu senti minhas costas doendo, e aí quando chegou dezembro eu comecei a entrar numa prática diária de yoga, e isso mudou tudo, assim, pra mim, assim, na turnê, porque realmente as dores começam a diminuir, eu fico com mais energia. Então, eu fui entendendo também o que acontece, as demandas do corpo, assim, sabe? Tem as demandas da mente e a demanda do corpo, mas a demanda do corpo eu acho que tô entendendo, sabe? Tem uma coisa também que eu achei legal, que, perdão, você, assim, né, a sua trajetória, parece que você deu um break, assim, teve uma pausa e você fez um retiro, você foi pra Índia fazer um retiro de silêncio. Sim, sim. Foi lá que você descobriu a yoga? Foi um pouquinho antes. Eu fui para a Índia por causa, talvez, dessa descoberta da yoga naquela época. E, e sim, eu estava num momento um pouco conturbado, assim, do que fazer na minha vida e tal. E eu já estava praticando yoga, já estava começando a entender. E lá no meu centro de yoga estava escrito, né, tipo, sobre essa viagem para a Índia, para Bangalore. Eu já estava fazendo uns shows no Brasil também. E eu falei, pô, acho que eu vou meio que explorar esse lugar. Uhum. E aí conseguiu tudo certo também, assim, os caminhos me levaram até lá, de certa forma, sabe? Tudo foi dando certo para eu chegar lá.
E lá na Índia foi quando eu acho que talvez eu tenha refletido bastante, assim, sobre os caminhos que eu queria arriscar. Porque é isso, né? Você querer arriscar uma carreira na Europa sem você ter um nome reconhecido no Brasil é um negócio bem complexo. Que eu fui sentindo na pele depois, mas quando depois eu tava no olho do furacão, eu falei, cara, já tô na chuva, parceiro, agora eu vou me molhar aqui, vou até o final. E aí o negócio foi acontecendo, mas realmente, tipo assim, foi uma decisão que na Índia eu sentia com um sentimento muito genuíno, assim, sabe? De tipo, cara, eu acho que vai dar certo, acho que vai rolar. Só que eu não sabia como, por quê, como, o que ia acontecer. Mas eu tinha essa vontade de querer ir para a Europa naquele momento, que eu estava na Índia, porque o primeiro show que eu fiz na minha vida foi em Buenos Aires, na Argentina. E eu gostei muito da experiência que foi tocar para uma cultura diferente. Sim. E aí eu achei aquilo interessante. Falei, achei interessante isso aqui. E se for em larga escala? O que será que acontece? E aí foi meio que um objetivo de vida que eu coloquei ali quando eu tinha o primeiro show, fiz com 19 na Argentina. Então, um objetivo de vida, assim, com 19 anos, assim, sabe? De querer explorar esse lugar. E foi um objetivo que eu lutei muito, assim, porque eu tô há 11 anos trabalhando com música, assim, né, profissionalmente, mas só de 2 anos pra cá que eu comecei realmente a viver com dignidade de música. Então, assim, foram 9 anos de pensar em desistir, pensar em fazer outras coisas, pensar um plano B. Então foram 9 anos de muitos questionamentos e 2 anos agora, tipo assim, podendo viver da parada, isso, sabe? Né? Você é muito jovem também, né? Não fala como se fosse um idoso, entendeu? De 60 anos, que tá com... Assim, né? Você não chegou a estudar? Você chegou a fazer alguma formação? Eu cheguei a fazer faculdade de cinema por 6 meses. Foi o meu máximo ali. Porque, na real, eu cheguei a fazer 4 coisas que por algum momento eu pensei que eu poderia ser. Que era teatro, que em algum momento eu pensei em ser ator, assim, profissional, então eu comecei a entrar no teatro. Estudava música, assim, né, um curso de violão, né, que eu fazia ali na Taquara, em Jacarepaguá. Entrei para uma escola de circo em determinado momento, porque o circo para mim, fazer acrobacia de solo era algo que eu era apaixonado, porque desde os 6 anos de idade eu fazia capoeira. Então, dos 6 anos até, eu nem sei, foi muitos anos de capoeira. E a parte que eu mais gostava da capoeira era as acrobacias que fazia, né? Sim. Que a gente chamava de floreio. Sim. E aí eu falei, cara, e se eu focar nesse lugar de acrobacia? Aí eu comecei a estudar circo, assim, fui pra ginástica olímpica, e aí pra tentar passar por uma prova de circo. E aí fiz acho que 1 ou 2 anos de ginástica olímpica, fui fazer a prova do circo e passei pro circo. E aí, determinadamente, fazia escola de circo e fazia cinema. Então eu fazia 4 coisas: teatro, música, cinema e circo. 4 coisas extremamente difíceis de fazer. Completamente conectadas, eu diria. Não é, Gabriel? As coisas todas conversando. Tem uma conexão, mas ao mesmo tempo eram 4 coisas assim que existe uma impossibilidade também pairando no ar sobre elas. Claro. Então eu pensei, quando eu estava na faculdade de cinema, eu pensei, cara, eu preciso escolher uma coisa só. Porque, tipo, se eu querer fazer cinema, se eu querer fazer música, se eu quiser fazer teatro, se eu quiser fazer circo, na real mesmo eu vou sair frustrado dessa. Porque já é facilmente se frustrar e não conseguir fazer uma dessas coisas, porque realmente é muita gente, é um mercado muito complicado. Então eu falei, cara, eu vou focar numa coisa só. E é isso, porque eu também estava vendo uma entrevista de um escritor na época, ele estava falando assim, que ele estava passando, que quando ele era jovem ele passava por um período parecido com o meu. E ele falou assim, cara, o que me ajudou muito foi um ditado culinário, que era forno aberto não faz pão. Aí quando ele falou isso, eu falei, pô, pode crer, né? Forno aberto não faz pão. Eu vou escolher meu pãozinho ali, fechar o forno e deixar acontecer. Eu tenho um outro ditado de um amigo meu também, lá de Indaiatuba. Salve, Indaiatuba, se você estiver ouvindo. Se você é de Indaiatuba e está ouvindo esse Pindorama, receba o meu abraço. Aquele abraço. Ele diz que pedra que muito rola não cria limbo. Olha lá. Por falar em pedra que muito rola, Gabriel que está fazendo um curso... Qual é a sua língua principal aí? Inglês, né? Óbvio, né? Sim. Como é que fala oi? Qual é a língua? Qual é a língua que eles falam aí? Meu Deus do céu. Tcheco? Tcheco. É. Como que fala oi em tcheco? É.
Eu adoro aprender novas formas de dizer olá para as pessoas em variadas línguas. Eu vou tocar aqui uma mensagem, gente, que eu anunciei antes de começar o programa. A semana passada eu tive a oportunidade de entrevistar o ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana. Eu fiz uma perguntinha para ele que depois eu queria ouvir a opinião tanto do Léo quanto do Gabriel, só para rimar, Léo, Gabriel. Quase nome de música sertaneja, viram um grupo, não viram uma dupla sertaneja? Léo e Gabriel. Se quiser a gente pode fazer um ensaio lá em Praga já. Olha aí. Escuta essa, Gabriel. Quero ouvir sua opinião depois sobre essa... Enfim, vamos ouvir aqui o ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana. As Fernandas dominam, né? Tem sempre uma Fernanda por perto ajudando. O Gabriel não ouviu a entrevista, mas basicamente, Gabriel, a pergunta, eu acho até que você já conhece, que você já deve ter me ouvido falar sobre isso, a questão de a gente chamar a língua portuguesa de brasileiro. Eu não falo português, eu falo brasileiro. Léo, como que foi a sua experiência lá em Portugal e o que é que você pensa dessa possibilidade? Quando você está escrevendo a sua música, você teve uma experiência em Portugal, você viveu lá. Você concorda que existem diferenças que influenciam a sua produção quando você está, enfim, ali quando você senta para escrever? Como é que você percebe isso como um artista que usa as palavras para expressar a sua arte? Mas você diz em que sentido? Tipo, no ato de compor, exclusivamente? Também, em todos os sentidos. Você acha que você fala, que você teve essas dificuldades, você percebeu essas diferenças quando você morava em Portugal? Você acha que tem diferença entre o português do Brasil e o português de lá? Você acha que, qual é a sua percepção por ter morado lá? Sim, assim, com certeza, né? Tipo assim, porque o português do Brasil, ele tem enfim, outro jeito de falar, palavras, expressões e tudo mais, né? Então acaba sendo duas línguas que têm suas particularidades, né? Quer dizer, a mesma língua com diferentes... Só que eu acho que também o ato do... Muitas vezes quando eu estava em Portugal, quando alguns portugueses vinham falar que eu falava brasileiro, era num tom de distância com a cultura portuguesa. O que eu acho que, de certa forma, às vezes me distanciava também de chegar num ponto de mostrar que eu também sou da língua portuguesa, no geral. Porque quando falavam isso, falavam de um tom de distanciamento. E isso também... Para querer te excluir. Para querer me excluir. E eu estava num momento que eu queria a inclusão também. Eu sentia que a inclusão era importante. Inclusive, quando eu fui para o Festival da Canção lá em Portugal, que foi um festival muito importante, sim, para minha carreira, quando eu cheguei na final, rolou muito problema, assim, porque as pessoas questionavam muito a minha participação no programa por falar português do Brasil, né? Então, era uma crítica muito forte. Só que, ao mesmo tempo,
só que ao mesmo tempo não criticavam. Por exemplo, tinha uma portuguesa lá que morava na África do Sul, então ela preferia se expressar em inglês, porque ela nasceu lá, mas era portuguesa. Nasceu em Portugal, mas morava lá. Mas ninguém criticou esse ato de falar inglês na entrevista durante o Festival da Canção, mas criticou o meu ato de falar português no Brasil, um brasileiro, no Festival da Canção. E para mim aquilo não fazia sentido, porque para mim eu falava português também, porque eu só falo a minha língua por causa de Portugal. Então que bom que eu falo essa língua, porque eu gosto de falar essa língua. Acho que é uma língua muito bonita. Mas eu sinto que nessa colocação que me colocava assim em Portugal, naquele momento de você falar brasileiro e eu falo português, falava um distanciamento que eu acho que não era de uma forma tão positiva quanto precisava ser naquele momento, sabe? Porque naquele contexto, acho que você está certo. Naquele contexto, sabe? Porque a gente está, mais em Portugal, tem tantos brasileiros tentando conquistar um espaço em Portugal. E Portugal está sendo um lugar que atualmente está cada vez mais abrindo portas para o mercado. Mas você pega festivais portugueses, você vai ver de imigrantes brasileiros tem ninguém, quase ninguém. Então, assim, é um lugar que tem ainda muito chão para percorrer e muita coisa para trabalhar ainda. E cada vez mais coloca um distanciamento sobre o Brasil e Portugal, mais isso vai acontecer e mais difícil vai fazer com que essa inclusão seja feita também no país. Isso que eu senti na pele, assim, participando do festival e em outras questões. Então, mas claro que acaba influenciando, né? Para mim, no ato de compor, influencia todo o resto, né? No ato de compor, da escrita, da observação, me faz inspirar as coisas simples, né? O mar, a cidade, as ruas, aquela coisa toda, né? Coisas um pouco mais naquele do cotidiano, assim, da visão, né? Nesse momento desse festival, tinham falantes de outros lugares também que tinham a língua portuguesa como... Não, no meu ano tinha só portugueses, eu era o único brasileiro, e tinha essa portuguesa que cresceu na África do Sul, que falava inglês. Certo. Mas eu era fui o único brasileiro naquele momento, e quando eu fui para a final, eu fui o primeiro brasileiro a ir para a final do Festival da Canção, que foi aí que teve o problema, porque quando eu cheguei na final foi quando deu medo de, pela primeira vez, um brasileiro ganhar o Festival da Canção. Ganhou? Não ganhei, fiquei em segundo. Ficou em segundo. Mas se eu ganhasse, eu iria representar Portugal no Eurovision. Então era algo que... É muito importante o Eurovision, né? É muito importante o Eurovision, e também ter esse contexto de um brasileiro representando Portugal, era uma coisa que usavam, para eu não ganhar, usavam esse contexto de, tipo assim, ele fala brasileiro, ele não pode ganhar, ele fala brasileiro. Então, tipo assim, eu falo brasileiro, mas é língua portuguesa também. Então, esse era meu discurso naquela época. Então, era esse distanciamento, não posso ganhar porque eu falo brasileiro. Então, eu acho que nesse contexto, tipo assim, de eu bater no peito, naquele momento que eu falo brasileiro, me distanciava completamente de um objetivo de algo que poderia ser histórico. Era musical, na verdade. Era um outro contexto, assim. Eu vou quebrar seu galho e vou concordar com você nesse contexto. Porque eu adoro dizer que eu falo brasileiro. E você, Gabriel? O que você pensa sobre essa? Qual é a sua opinião como, também, assim, fazendo um curso que não é da sua língua, num terceiro país? Nossa, você tá ao concurso, né? Assim, de variações sobre o mesmo tema, que é a comunicação. O que você acha? Você fala brasileiro ou você fala português? E ações também do governo, porque o governo aqui investe pesado para que sim.
I want to say sorry to listeners because we are just started speaking in Brazilian Portuguese and we are just still speaking and we have 2 pair of tickets for Leo Midea tomorrow and one is gone. So we have one is gone. Yes, I will announce the winner very shortly. But if you want, you can just send us a message. The WhatsApp number is +353 12960939. I will be very happy. And you also, if you are listening now, if you have my WhatsApp number, you can always text me and I will be glad to read and reply to your message. Léo, como que foi quando a sua música atingiu 1 milhão de views? O que você sentiu? Como que foi essa coisa assim? Uau, imagina, 1 milhão de pessoas. Como foi isso? 1 milhão de views. Foi Vicentina, né? Plays. Do disco foi Vicentina, mas a primeira música a bater foi Sorrindo pra Saudade, que é desse disco. Ok. Sorrindo pra Saudade foi a primeira música, assim, que bateu 1 milhão. E, cara, pra mim foi... Acho que foi um sinal, assim, de que eu tava num caminho possível, assim, sabe? Porque, por mais que tem as questões dos números, né? Os números também, de certa forma, importam também para ver aonde teu trabalho tá atingindo, né? Porque no final das contas a gente quer que as pessoas escutem o que a gente está fazendo, né? Então, quando bateu esse 1 milhão, eu pensei, bom, eu tô indo para um caminho que pode ser interessante. Isso foi em 2020. Uhum. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Na real, bateu durante a pandemia, assim, né? E aí foi ali que também que me deu... não, perdão. A pandemia foi em 2020. Foi em março. O disco lançou em janeiro. Uhum. Aí essa música, Sorrindo pra Saudade, ela começou a ir muito bem, assim. Aí o disco bateu 1 milhão primeiro. O disco bateu 1 milhão primeiro. E aí depois essa música veio a bater 1 milhão também, em seguida. E aí eu pensei, pô, legal, tô num caminho massa, assim. E aí me deu gás, me deu vontade de fazer mais coisas. Naquela época eu até gravei em casa um disco que foi muito importante pra mim também. Foi um disco chamado Beleza Isolar, que foi um disco que eu lancei também em 2020. Ou seja, em 2020 eu lancei 2 discos. Que foi um disco que eu gravei em casa na pandemia, assim, nesse isolamento. Então é um disco que tem até uma faixa chamada Isolamento Instrumental e tal. E foi uma música muito importante, porque quando a pandemia foi indo embora, assim, foi acabando, os turistas começaram a chegar em Lisboa. Uhum. Lisboa começou a voltar, né, assim, aquela coisa turística, ainda mais com muito mais força. E as pessoas acabaram encontrando pelo Instagram, assim, a música Lisbon, que é a primeira música do disco Beleza Isolar. E virou como se fosse uma trend. As pessoas iam para Lisboa e colocavam essa música para tocar. E ainda, o refrão ainda era em inglês, né? Have you ever seen the sky of Lisbon? Então a galera começou a botar Have you ever seen the sky of Lisbon? E atores grandes colocavam música no story, e essa música foi circulando. Até que chegou um momento em que a prefeitura de Lisboa colocou essa música num trailer tipo, Descubra Lisboa, e tocando Have you ever seen this, cara? E aí foi uma super coincidência, na real, né? Foi meio que tudo se alinhando. Então, meio que essa música que bateu 1 milhão me deu gás para fazer um disco na pandemia, e quando foi acabando a pandemia, já vi essa música Lisbon, que também já tem mais de 1 milhão, para trazer essa coisa, sabe? Sim. Gabriel, o que te fez decidir estudar jornalismo? Por que você tomou esse rumo? Nossa senhora, quem era o seu ídolo? Vai dizer que era o Léo. Por favor, me diga que é o Léo Batista e não é o outro. Uhum.
Você tem ídolos, assim, que te inspiraram? Ah. Sim. E ele é super, um cara legal, bom, bem lembrado. É. Hum. Uhum. O que você acha de audiobooks? Já que a gente está aqui nesse né, espaço de rádio, enfim, eu sou fã e estou acabando de ouvir a coleção sobre o Getúlio, do Lira Neto. Uhum. Eu também. Agora, inclusive, vou recomendar aqui para os nossos ouvintes, a gente sempre faz algumas sugestões aqui, né? A minha sugestão para você dessa semana, que você vá até o canal do icl.com.br, eu acho, tem um especial lá sobre o Silas Malafaia. Vale muito, vale muito. É um podcast assim que eu fiquei... Adorei saber das histórias. Já suspeitava desde o princípio e não contava com a astúcia do Silas Malafaia. Então, eu altamente recomendo que você vai ouvir o Silas Malafaia. Léo, aonde você está morando agora, assim, recentemente? Você está em Barcelona, você já falou. E a sua vida, então, agora é só música? Sim, eu estava tentando fazer as contas. Eu não sou muito boa com números. Sou boa com finanças, sou boa de finanças. Aprendi. Mas números não é realmente meu forte. Você falou que no ano passado você fez 100 shows. Sim, ano passado 100 shows. Assim, eu sempre vivi de música. Agora estou em Barcelona, sempre vivi de música. Mas há 2 anos que eu vivo com dignidade. Porque é diferente de viver de música naquele esquema, né? De tipo assim, vamos juntar. Eu conheço uma turma que vive assim, desse jeito. Fazendo quando dá. Que é uma tristeza, eu acho isso lamentável. Então, aquela coisa... E mesmo coisa... na Europa. Mas enfim, desculpa. Não, então tem aquela coisa, viver de música naquele esquema de tipo assim, pô, vamos devagarzinho aqui e tal, né? E com dignidade, que é de uma forma que eu consigo, enfim, respirar, né? Sim, respirar sim. de uma forma. Então, assim, tô morando em Barcelona. Eu agora tô fazendo muitos shows, né? Então quase não paro em casa. Eu sempre tô viajando, né? E ano passado mesmo, assim, eu me mudei para Barcelona, mas eu não tive 3 semanas em casa, por exemplo, seguidas, assim. Eu sempre ficava 4 dias, 5 dias, viajava. 3 dias, viajava. 1 semana, viajava. Então sempre foi assim. E agora também eu decidi ficar nesse fluxo, também aceitar esse fluxo, já que tá rolando, que é algo que, pô, foi tão difícil construir. E agora meu foco é esse, sabe? De continuar trabalhando e criar cada vez um vínculo maior com o público e tentar ir aumentando aos poucos, né? Então, há 2 anos atrás eu estava fazendo shows ali, por exemplo, na Espanha, ou, sei lá, na Alemanha, na França, ali entre 50 a 100 pessoas. Esse ano eu já estou fazendo entre 100 a 300 e ano que vem o meu foco é fazer entre 300 a 500. E assim a gente vai aumentando também. Amém, que assim seja. E assim a gente vai aumentando. Então ano que vem a gente já está bucando shows para o show de lançamento do disco novo para casa. Por exemplo, em Barcelona a casa tem 800 de capacidade, né? Então a gente está cada vez aumentando assim a capacidade, porque a minha ideia no futuro é conseguir fazer shows maiores em menor quantidade, né? Para aí poder conseguir aproveitar melhor os dias em casa, aquela coisa um pouco mais caseira, que é o que eu sou também, assim, eu adoro uma vida caseira também, Por assim. que você escolheu Barcelona?
Cara, então, eu escolhi Barcelona porque eu tava bem cansado de Lisboa, na verdade, assim. Lisboa me trouxe muitas coisas boas, assim, é, e sou muito grato por Lisboa, de inspirações e tal. E, só que ao mesmo tempo, eu senti em Portugal que, com o Festival da Canção, que, que eu tinha teto, assim, eu tinha um teto, um limite, até onde eu poderia chegar ali. E Chegou lá, então, certo? eu senti que tinha um teto, assim, Sei. eu senti que eu não ia conseguir mais passar daquele teto. Que Eu só ia legal. conseguir passar daquele teto se eu estourasse no Brasil. Eu cheguei nessa conclusão. E senti na pele aquilo, que eu só ia conseguir ultrapassar da onde eu estava se eu estourasse no Brasil. E naquele momento eu já estava assim, no fluxo de coisas acontecendo e eu pensei, cara, minha base em Portugal foi feita, digamos assim, minha base, assim, eu estou fazendo coisas aqui, estou sendo chamado para coisas aqui. Então eu acho que com essa base é o momento de eu conseguir, já que eu estou com segurança aqui, é o momento de explorar outros lugares, de fazer show. Então eu comecei a explorar outros lugares e eu comecei a ver que começou a dar sold out nesses lugares, sabe? Para 100 pessoas e tal, 100 pessoas em Madrid, nunca tive em Madrid. 100 pessoas em Munique, eu nunca tive em Munique. 100 pessoas em Paris, nunca tive em Paris. Então começou a dar sold out em vários lugares, em Londres, não sei onde e tal. E aí eu pensei, cara, aí eu comecei a viajar muito, assim, porque também eu faço um trabalho muito forte no Instagram também, então eu tenho uma constância, tô ali postando. Naquele momento também, junto com o Festival da Canção, foi um apanhado de movimentos, né? Mas junto Sintonia do universo, né? Mas junto com o Festival da Canção, viralizou um vídeo meu no Instagram, e esse vídeo viralizou especialmente para pessoas gringas, né? Pessoas do estrangeiro. E eu comecei a reparar isso quando eu comecei a tocar lá fora. Que aí eu fui fazer um show em Bruxelas, tinha 120 pessoas. Nunca tinha tocado em Bruxelas. Eu falei, de onde essas pessoas vieram? E aí as pessoas vinham falar comigo para tirar foto e tal. Eu falei, pô, de onde você me conheceu? Ela, pô, do Instagram, daquele vídeo que eu tô tocando. Eu falei, putz, entendi. E aí, quando começou a rolar o fluxo maior, eu já estava um pouco cansado de Portugal e também ficar viajando de Lisboa era sempre algo, digamos assim, um pouquinho mais caro, assim, né? Porque Portugal tá lá na ponta e as viagens eram mais longas, né? Então qualquer viagem era quase 3 horas. E aí eu falei, cara, eu preciso ir para um lugar mais perto, que tipo assim, desses lugares, porque agora eu tô começando a fazer show mais fora de Portugal do que dentro de Portugal. Sim. E eu preciso que as viagens sejam mais curtas para, claro, me cansar menos. Sim. E aí em Barcelona já tinha uns amigos e tal, inclusive a Carol Tavares, que era uma pessoa que chegou a trabalhar comigo uma época no Brasil. E aí eu comecei a entender esse fluxo de Barcelona e tal, aí cheguei lá em Barcelona e comecei a jogar vôlei de praia e tal, não sei o quê. E aí fui conhecendo as pessoas e até que teve uma pessoa que falou assim, pô, eu tô saindo de um apartamento aqui, tô procurando alguém para entrar, um apartamento, pô, eu moro sozinho, então é uma pessoa para morar sozinho e tal. Eu falei, pô, me fala desse apartamento aí, ela me falou e tal, fui visitar, eu falei, pô, vou ficar aqui mesmo. Aí eu peguei minhas coisas e é isso, eu fui de Lisboa para Barcelona e foi uma decisão, acho que positiva, assim, porque Barcelona é isso, né, tipo assim, em 1h30 eu tô na Suíça, em 1h30 eu tô na Itália, 1h30 eu tô na França, então tudo é mais prático, assim, em termos de voo, assim, e o voo acaba sendo mais barato também, sabe? Sim. E é uma cidade nova também, mudar os ares, acho que a ida para Barcelona também foi exatamente nessa mudança de ciclo de que eu vivia de música e que eu vivia com dignidade de música. Então quando eu fui para Barcelona foi quando também o jogo virou, sabe? Tipo de sair de só shows em Portugal para tipo 94 cidades em 15 países, sabe? Foi uma virada de chave nesse exato momento. Então na minha vida realmente foi uma mudança, foi um novo momento, assim, sabe? Foi um momento um ciclo que se encerrou e um outro que começou. E você, Gabriel, por que você escolheu Praga? Como que você chegou em Praga? Ok. Não, não pode fazer pergunta, não. Claro que pode, garoto. Sim, cara, eu componho tudo, escrevo tudo. Música e letra? Cara, me inspira tudo, assim. Normalmente as minhas músicas falam muito sobre romances, né? Então, romances que eu vivia ou que eu queria viver ou romances inventados, né? Assim, uma ideia de relação, assim, né? Que acaba compondo, mas também
coisas do dia a dia, assim, sabe? Tipo, porque também a música dá pra ver a música como uma forma de foto, sabe? Tipo, uma fotografia analógica, de tipo, você tá vendo aquele momento, você tira uma foto e você vai estar lembrando aquele momento para sempre, né? A música é um pouco isso também, para mim, pelo menos. Se eu ver uma foto de um momento da minha vida, do sentimento, de algo assim, eu vou fazer uma foto, só que em termos de escrita, termo musical, que eu vou lembrar para sempre daquela foto, né? Então, eu gosto de escrever músicas fictícias também, mas para mim as músicas reais são muito legais, porque passa 5, 6 anos e eu acabo relembrando todo aquele sentimento. Acabo falando isso. É mágico, né? É interessante demais. Isso, eu concordo com esse sentimento. Fala, Gabriel. E eu tenho uma história curiosa em Praga também. Eu tenho uma relação com Praga. Porque eu morei em Praga por 3 meses. Foi num momento, cara, um dos piores momentos da minha vida, assim, que eu tava tendo muitas crises existenciais. Foi em 2018. Então foi um ano depois que eu cheguei em Portugal. E eu me mudei para Praga porque minha namorada da época, assim, minha ex-namorada, ela passou num mestrado em cinema em Praga. E eu fui junto. Depois eu desisti e voltei para Lisboa. Mas eu estava num momento muito, muito difícil, assim, na minha vida, muito complicado. Financeiramente, a minha carreira não estava indo para frente. Eu me via já numa posição de tipo assim, cara, o que eu faço, cara, e tal, não sei o quê. E o que eu achei interessante, depois de ter ficado um ano em Portugal naquele momento, foi que Praga foi a primeira cidade da Europa que eu tinha visto que existia superstições. Existia superstições de tudo. Então eu passava ali na Charlie Bridge e aí tinha ali, tipo assim, coloca a mão aqui, então isso significa que você vai voltar. E faz não sei o que significa parará. E aí várias coisas que rolavam. E naquela época eu estava lendo um livro que curiosamente, por coincidência do destino, falava, o autor estava em Praga e ele estava falando sobre o Menino Jesus de Praga, que fica numa igreja bem pequenininha aí no centro de Praga, perto da Charlie Bridge. E ele falava que ele tinha ido no Menino Jesus de Praga nos anos 70, por aí, e feito um pedido. Porque o Menino Jesus de Praga funciona da seguinte forma, né? Existe uma superstição. Porque é isso, Praga tem muita superstição ali na cidade. E aí o Menino Jesus de Praga funciona da seguinte superstição. Você vai lá, faz um pedido, faz a oração, porque tem uma... E eu não sou muito religioso não, mas só estou dizendo o esquema. Sim. Tem uma folha lá em várias línguas da oração do Menino Jesus de Praga. Você faz um pedido e faz a oração do Menino Jesus de Praga que está ali. Se esse pedido se realizar, você vai ter que voltar para Praga e colocar uma moedinha para o Menino Jesus de Praga. Porque o Menino Jesus de Praga, ele tem uma roupinha. E é uma roupinha, tipo, banhada a ouro, uma coisa assim. E é uma roupinha que ela é trocada de tempos em tempos com o dinheiro que é doado dessas pessoas. Ou seja, muitas pessoas doam. E se doam é porque voltaram porque o pedido se realizou. Então tem essa parada. E aí esse escritor tinha ido lá para Praga, feito esse pedido, o pedido se realizou e ele voltou para Praga e botou dinheiro. E eu falei, cara, já tô tão ferrado. Não sou muito religioso, mas, mano, vai que, né? Vou fazer isso. Aí cheguei lá, em 2018, cheguei lá na igreja do Menino Jesus de Praga, vi o Menino Jesus de Praga ali, e a igreja, tipo assim, vazia, assim, vazia. É uma igreja pequena, assim, pensei que era algo... Eu lendo ali, pensei que era algo gigante. E até o Jorge Benjó tem uma música, né? Chamada Menino Jesus de Praga. E aí eu pensei que era um negócio grande, e era uma igreja pequena e tal, eu fui lá, e aí fiz o pedido, assim, todo humilde, assim, fiz o pedido, e o pedido tinha esse lugar de, tipo assim, pô, se eu viver de música em algum dia, podendo rodar a Europa, trabalhando com isso, tá, fazendo vários shows pra Europa, eu volto aqui e coloco o dinheiro. Essa aqui tá, minha promessa tá feita. E aí fiz essa promessa pro Menino Jesus de Praga. E aí, cara, eu esqueci disso, assim, passaram 6 anos, 7 anos disso. E aí, 2 anos atrás, eu comecei a fazer isso, comecei a circular a Europa inteira trabalhando e tal, parará. Só que eu já tinha esquecido desse rolê de Praga. Eu lembro que começou em 2023, né, eu trabalhar bastante, e aí em setembro de 2023 eu comecei a sonhar todos os dias que eu caminhava pelas ruas de Praga. Nossa! E aí eu não entendia esse sonho. E aí era um dia atrás do outro, eu sonhando, eu caminhando pelas ruas de Praga, fazendo nada. Não tinha um sentimento específico, era só eu caminhando pelas ruas de Praga. E eu falei, que estranho esse sonho, cara, eu tô aqui uma semana. E aí quando bateu uma semana de eu tendo esse mesmo sonho todos os dias, eu pensei, cara,
meu subconsciente quer me dizer alguma coisa, assim, deve ser alguma coisa interna querendo dizer alguma coisa. Eu vou sentar aqui e vou, tipo assim, pensar, refletir sobre isso. Porque antes eu só achava engraçado. Pensei, tô sonhando com um praga estranho, não sei o que parar. E aí eu não sabia se era saudade da ex, sabe, aquela coisa toda. Sim. Mas eu pensei, bom, tá muito estranho isso, todo dia. Aí eu sentei e bebendo um cafezinho na varanda. Eu lembro que eu tava em Amsterdã nessa época. Eu tava em Amsterdã tomando um cafezinho assim na varanda, pegando um sol e pensei, cara, por que eu tô sonhando com isso? E aí me veio essa lembrança. Falei, cara, em 2018 eu fiz essa promessa. Aí eu falei, pô, eu tenho que voltar lá em algum momento. Aí eu pensei, mas também se for pra eu voltar em Praga... Aí eu pensei, bom, já entendi. Mas se for pra eu voltar em Praga, eu vou voltar porque vai ter um show lá, talvez, tal, não sei o quê. E eu não tinha nenhuma previsão de fazer show em Praga. Mas eu falei assim, beleza, se for pra eu voltar, vai rolar algum show. No dia seguinte, o meu produtor me ligou e falou assim, Léo, surgiu uma proposta de fazer um show em Praga. Cara, que fantástico. E aí eu fui lá, enfim, eu fiz o show em Praga, cheguei um dia antes, fui na igreja do Menino Jesus de Praga, coloquei uma moedinha lá, agradeci e fui embora. A gente tá pra acabar, gente. Dá pra acreditar que só falta 1 minuto pra fechar esse programa? Gabriel, querido, obrigada por ter vindo. Você pode voltar? Então, olha só, eu vou anunciar os ganhadores. A Tássia Carraro tá ouvindo o programa e ela disse, agora eu quero ir pra Praga fazer um pedido. Tássia, você ganhou um par de ingressos para assistir o Léo Mideia. O seu nome vai estar na porta, para você não vir retirar aqui. E a outra pessoa que ganhou foi a Ediones, que também compartilhou. Ela mandou uma mensagem para o Pindorama Terra Brasilis, comentando sobre o show do Léo. Léo e Gabriel, as coisas não acontecem por acaso, a gente só está conectado com quem tem, entendeu? É uma luzinha que está conectada com a outra e com a outra. Eu adorei te conhecer. Achei massa, assim, demais, né, Gabriel? Que legal. Ó, começou a piscar aqui, a gente tem que encerrar. Manda um abraço, Gabriel. Obrigada. Vai lá amanhã assistir. Léo, uma ideia. Onde você está tocando? Qual é o nome do lugar? The Sound... Ai, não lembro o nome, é muito show. The Sound House. The Sound House. É na O'Connell, fica pertinho da O'Connell. A gente se vê na semana que vem, na segunda-feira, no Pindorama Terra Brasilis. Um forte abraço. Fique por aí. E é isso. Obrigada, meninos. Foi um excelente programa. Até a próxima.